A principal discussão na sessão plenária virtual desta terça-feira, na Câmara de Vereadores do Rio, foi o projeto que cria o Programa Emergencial de Combate ao Coronavírus nas comunidades e favelas cariocas, de autoria do vereador Raimon. As vítimas da Covid-19 no Rio vão ganhar uma homenagem a partir de um projeto aprovado pelos parlamentares cariocas. O presidente da Câmara, que comandou a sessão desta terça-feira, anunciou a redação final do projeto que institui o memorial às vítimas da pandemia do novo coronavírus. O projeto é do vereador Felipe Michel. Durante a pandemia, o memorial será virtual. Depois, será construído o memorial físico no centro do Rio de Janeiro. Na sequência, os parlamentares começaram a discutir o projeto que cria um programa de combate ao coronavírus nas favelas cariocas, de autoria do vereador Raimon. No dia 19 de março deste ano, senhoras vereadoras e senhores vereadores, no dia 19 de março, eu participei da última reunião presencial que a Câmara fez. Estavam presentes a secretária Beatriz Busch e sua assessoria, seu staff, o presidente Jorge Felipe, alguns vereadores e algumas vereadoras. Eu saí dali definido, decidido, de que ia acionar a minha assessoria para nós conversarmos com algumas lideranças de favelas que nos abririam a possibilidade de discutir como é que nós podíamos, como parlamento, ajudar a combater o coronavírus nas favelas. Dia 19 de março. Portanto, no dia 1º de abril, nós apresentamos um projeto, esse projeto que depois tomou o número de 1755. Abril, maio, junho. Nós já estamos há 3 meses e 7 dias com esse projeto apresentado. Esse projeto passou por muitos entraves. O primeiro entrave foi devido a termos que fazer um diálogo com a assessoria do vereador Tiago Carribeiro, que foi uma assessoria, tanto a assessoria quanto o vereador, que atendeu ao nosso mandato prontamente para tentar sanar os vícios de iniciativa, tentar sanar os vícios de inconstitucionalidade. E assim foi feito. Esse projeto já foi pedido adiamento, já disseram que a FAFERJ é braço criminoso, já disseram que os grupos que estão compondo a discussão disso são grupos que não querem o bem da cidade. E aqui me desculpem os vereadores, me desculpa, doutor Jairinho. Eu, na última sessão da semana passada, na penúltima, aliás, me destemperei como não é meu modelo, como não é meu feitio. E na sessão seguinte me recompus, pedi desculpas, e não quero aqui me destemperar de maneira nenhuma, mas quero afirmar, serena e tranquilamente, existe um ódio aos pobres. Eu vou afirmar isso até o fim da minha vida. O vereador doutor Jairinho, líder do governo, disse que via algumas inconsistências no projeto e defendeu um maior debate. O vereador major Elito Zalem disse que a prefeitura já realiza várias ações previstas no projeto que, segundo ele, tenta empoderar uma instituição que tem clara tendência política. A Federação de Favelas do Rio de Janeiro considera minúscula a decisão do governo brasileiro e do Grupo de Lima de não reconhecer Nicolás Maduro como presidente eleito da Venezuela. Nos últimos anos, temos visto um processo de polarização política, desafiando as democracias do mundo a respeitar as decisões, esperanças e reivindicações do povo. Nós, das favelas e periferias do Brasil, respeitamos o processo democrático, embora não tenhamos experimentado em nosso território o sabor de uma democracia plena. Pois bem, a FAFERJ, senhor presidente, senhores vereadores, representa tudo. Representa o PT, representa o PSOL, representa o governo do narcoditador Nicolás Maduro, um ditador que abastece o seu povo, que vive da violência e do narcotráfico, com um mandado de prisão, que teve seus 2 filhos presos. Pois bem, essa é a representação da FAFERJ. Agora, Rayane Cardoso, de 10 anos, Ítalo Augusto, de 7 anos, Cauã Vitor, de 11 anos, Maria Alice, de 4 anos. Eles não são representados pela FAFERJ. Essas crianças, senhoras e senhores, foram mortas por ações do tráfico. Nem a FAFERJ, nem os parlamentares que dizem representar a vida,
que fazem poesia, que defendem a liberdade, entre aspas, ninguém levantou a voz por essas crianças. Ou seja, a indignação é seletiva. O respeito à vida, a representação pela vida é seletiva. Se a ação não provém do Estado, não tem a chance dessa bala perdida ter sido de um agente público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, eles não levantam a voz. Por quê? Vidas negras não importam? Que vidas importam? Só aquelas que podem ser usadas como palanque político? Essas vidas importam? Eu acredito que todas as vidas importam. E o Covid está avançando dentro das favelas. Muitas pessoas, muitos moradores de favela estão morrendo por medo de não procurarem uma unidade de saúde. E por proximidade das casas, eles não têm como fazer um isolamento social correto. Então, nós temos que garantir a eles que eles possam ter uma dignidade, uma vida ali dentro. E eu acho que nós temos que ver que aqui nós estamos fazendo políticas para que essas pessoas das favelas consigam ter mais acesso. Nós precisamos levar mais acesso a essas pessoas. Então, eu só queria deixar esse meu desabafo aqui, dizer que todas as vidas importam. Eu acho que esse projeto é de uma iniciativa de extrema importância para as pessoas e nós temos que lutar pelas vidas de todos. Eu acho, mais uma vez, que o projeto do vereador Raymond é um excelente projeto, visa se preocupar, com certeza, com a população mais carente da cidade, a mais necessitada da cidade, e contará com o meu apoio. O clima ficou tenso quando a vereadora Tereza Berger respondeu ao comentário do vereador Leandro Lira. Eu convidaria os vereadores a realmente ver os posicionamentos públicos da entidade, porque é uma barbaridade atrás da outra. Aquilo lá que eu coloquei ali, a questão de intolerância religiosa, incitação à violência, difamação de força policial, agora tratando de vérmia, enfim, essa última declaração lastimável e repugnante que foi colocada. Só queria chamar a atenção para uma coisa, uma questão. Ninguém aqui está colocando, ao votar não nesse PL, está se colocando contrário aos moradores das comunidades do Rio de Janeiro. Os moradores das comunidades do Rio de Janeiro, o que essa instituição pretende é justamente tomar a legitimidade para falar por esses milhões de cariocas em cima de uma representação que sequer divulga quem são os seus filiados, quem são os seus associados. E avoca para si a legitimidade em um comitê gestor, e aí eu entendo que os vereadores que defenderam aqui o PL digam que existem muitos princípios previstos no PL, mas todos os princípios já existem em outros momentos. Então, a grande questão que está sendo debatida aqui é uma federação, uma instituição que faz política partidária, mas não admite, porque justamente na hora de criticar não vai colocar os seus posicionamentos claros, vai colocar justamente que é o comitê gestor. E aí é o comitê gestor fazendo todos os ataques, mas sem admitir publicamente aquilo que de fato representa. Eu quero saber quantas vezes o vereador Leandro Lira pisou numa favela, vereador. O senhor não conhece a realidade e eles têm todo o direito inúmeras, de Tereza, Vossa Excelência não conhece a minha experiência pregressa. Me desculpe, o senhor não entende nada de favela, não lhe desculpe. Não entende nada de comunidade. Não lhe desculpe, Vossa Excelência não fala, fala sem conhecimento de causa. O senhor não respeita o contraditório. O senhor não respeita o contraditório. O senhor não admite que as pessoas pensam diferente. Isso é uma acusação. As favelas, as comunidades têm o direito de eleger quem bem entender para os representar. É isso que eu tinha a dizer. Desculpa. O projeto acabou aprovado com uma emenda que determina que o comitê gestor será formado por representantes do gabinete de crise da prefeitura e por integrantes das associações de favelas e comunidades. O presidente da Câmara encerrou a sessão e convocou uma nova para a próxima quinta-feira, às 15h. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que testou positivo para a Covid-19.
O anúncio foi feito pelo próprio presidente na manhã de terça-feira. Ele disse ter tido febre de 38 graus, mal-estar e cansaço, mas já estava bem. O que eu posso falar para todo mundo aqui? Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar um maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece, e repito aqui, as pessoas de certa idade têm problema de saúde ou comorbidades, uma vez sendo contaminado, a chance de óbito, né, aumenta bastante. O presidente confirmou que está tomando a hidroxicloroquina, remédio que ele vem defendendo desde o começo da pandemia, mas ainda sem comprovação científica de que, de fato, é eficaz no combate ao novo coronavírus. Eu sei que não tem uma comprovação científica ainda, mas a eficácia da hidroxicloroquina, bem como a ivermectina, entre outros, tem aparecido. E muita gente tem dito que após ser ministrado esse tipo de medicamentos, passou a se sentir muito bem. O presidente cancelou algumas viagens oficiais, mas vai continuar despachando do Palácio Alvorada. Vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui, não vou poder fugir a essa rotina. Cancelei minha ida na sexta-feira para a Bahia, juntamente com o Rogério Marinho, onde nós inauguraríamos algumas obras. Iria no sábado a Paracatu também. O presidente, que pertence ao grupo de risco, disse que os idosos devem ter cuidado com o coronavírus. O cuidado mais importante com seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Esse tem que ter um cuidado todo especial. Os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua, todo mundo está, em grande parte, preocupado com o fim da sua atividade laboral. Nós no Brasil temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa, e como já disse no passado, não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. O uso da internet por crianças e adolescentes no país vem aumentando, ainda que de forma desigual. É o que afirma a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019. O levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil foi feito entre outubro de 2019 e março de 2020 e ouviu crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e seus pais ou responsáveis. Eu converso com Luísa Adib, coordenadora dessa pesquisa. Luísa, muito obrigada pela participação. Queria saber de que forma um acesso precário à internet ou até mesmo a falta de acesso pode afetar a vida dos jovens. A gente observa pela pesquisa que cada vez mais muitas das práticas sociais, né, e da comunicação entre crianças e adolescentes é feita através da internet. A gente tem muitas atividades de comunicação, de entretenimento, atividades multimídia. E uma vez que a criança, e inclusive educação, né, que é uma das principais também faladas no momento, então, uma vez que a criança não tem acesso à internet ou tem um acesso muito precário, todas essas atividades elas vão ser comprometidas, e no limite o bem-estar da própria criança ou adolescente também acaba sendo comprometido, porque ela está deixando de usufruir de uma série de oportunidades que a era digital coloca para ela, né, e que ela poderia usufruir, e por uma questão de infraestrutura acaba tendo, né, um limite de participação e de realização dessas práticas. Luísa, fala um pouco para a gente sobre essa desigualdade no acesso entre as regiões do país. O que foi constatado de mais relevante nessa pesquisa realizada por vocês? A gente observa ao longo da série histórica da pesquisa o aumento na proporção de crianças e adolescentes usuários de internet. Então, em 2019, essa proporção foi de 89%, e a gente tem, por um lado, motivos para comemorar, porque é um número que vem se ampliando, mas a gente também tem que considerar o fato de algumas desigualdades, né, de uso e de acesso. Então, uma delas são as desigualdades geográficas, né, que acontece tanto entre a área urbana e rural, que o acesso na área urbana ele ultrapassa 90%, e na área rural ele é de 75%, e também entre as regiões norte e nordeste, o acesso ele é menor do que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Isso precisa
né, a gente precisa considerar, porque a gente tem, sim, avanços, mas a gente também tem camadas de acesso que são desiguais entre as regiões do país, né? E de que forma, na sua opinião, as famílias podem atuar para que esses jovens tenham segurança ao navegar? A família, né, os responsáveis, não só a família, mas toda a comunidade com a qual a criança ou adolescente se relaciona, tem uma responsabilidade grande no uso seguro que essa criança vai fazer, né? Seguro e responsável da internet. E em relação à mediação parental, a gente questiona sobre uma série de atividades de orientação e verificação que os pais podem fazer, mas a nossa principal orientação e o que as evidências já têm mostrado é que a restrição, as medidas restritivas, elas não são as mais efetivas para que a criança desenvolva habilidades para o uso da internet. Uma vez que ela deixa de se expor a alguns riscos a partir de medidas restritivas, mas ela também deixa de aproveitar oportunidades, que não é o que a gente deseja. A gente quer que ela consiga aproveitar oportunidades, consiga desenvolver habilidades para, diante de alguns riscos que possam ocorrer, eles não incorrem danos, porque ela tem uma condição de mediar aquela situação, né? Tá ótimo, Luísa. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Durante o isolamento social forçado e o cumprimento da quarentena por conta da pandemia, cresce o número de pesquisa na internet pela palavra divórcio. O número é expressivo, chega até cerca de 9.000%. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor Rodrigo, eu quero já agradecer pela sua participação. Doutor Rodrigo, a minha primeira pergunta é a seguinte: houve um aumento do número de casos de divórcios durante o isolamento social, o cumprimento da quarentena por conta da pandemia. É possível afirmar isso? Eu não tenho uma estatística oficial. O que eu posso dizer é que na minha clínica do direito, ou seja, no meu escritório, que aumentou bastante. Mas eu acho que isso vai aparecer mais fortemente depois da pandemia, quando as pessoas puderem sair de casa, né? Embora as pessoas possam fazer separação de corpos mantendo-se na mesma casa. Mas, de uma maneira geral, aumentou. As pessoas estão mais confinadas em casa e o fato de estarem confinadas, aquele conflito que antes era diluído, ele acaba ficando mais forte, né? Era como se dissesse assim, olha, eu era infeliz e não sabia. Agora que eu tenho que me deparar no cotidiano com as pessoas, eu tenho que me deparar com essa realidade que o casamento acabou e não dá mais para adiar o seu fim, né? Mas é importante lembrar também que o fim do casamento não é o fim da família, é o fim da relação conjugal. A família, se tem filhos, continua a família parental da mesma forma, né? E o importante é que as pessoas pensem no fim de uma relação, de um relacionamento, de um divórcio, de um casamento, de uma união estável, não como uma tragédia, mas como o fim de um ciclo. A gente casa para ser feliz e separa para ser feliz também, né? Agora, doutor Rodrigo, você estava falando do atendimento. É possível hoje realizar todo esse atendimento de forma online, porque estamos aí em isolamento e tendo que cumprir uma quarentena. É possível? Os órgãos estão preparados para isso? Sim, tanto os advogados no trabalho, nós temos feito isso online, né, por videoconferência, com os clientes, e isso nós descobrimos, ou melhor, redescobrimos, essa tecnologia já estava aí à nossa disposição e nós passamos forçadamente a usá-la. Eu acho que nós até continuaremos a usá-la, tanto no atendimento para o cliente, como para os procedimentos judiciais, jurídicos e judiciais, ou às vezes não precisa ser judiciais, né? Os cartórios se adaptaram, é possível fazer divórcio online, né? O divórcio digital. Isso, quando é consensual, claro que é bem mais simples, né? Porque nós temos duas formas de divórcio, o consensual ou o litigioso, ou seja, você tem duas maneiras de resolver as coisas, ou por bem ou por mal. Óbvio que é melhor resolver por bem, fazer um divórcio consensual. E isso é possível fazer digitalmente, eletronicamente. A tecnologia facilita bem e o direito está começando a acertar o seu passo com a sociedade digital.
já em tempo, né? Então, esse é o, vamos chamar, o lado bom da pandemia, se é que se pode dizer assim, né? E a Rio TV Câmara homenageia o poeta que pediu para o Brasil para mostrar a sua cara. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, oh, Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim, Brasil. Cazuza nos deixou há 30 anos dizendo que viu a cara da morte e que ela estava viva. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva! Exagerado? Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Contestador? Febril? Mais uma dose. É, claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Baby, por que a gente é assim? É quase impossível definir Cazuza. Um disco de inéditas seria lançado agora, mas foi adiado por causa da pandemia. Mas uma coisa é certa, sua obra continua relevante. Estamos, meu bem, por um